Olá, o vídeo de hoje vai ser sobre operação com monómios. Vamos começar por ver o que é um monómio, relembrar alguns conceitos de monómios e depois vamos adicionar monómios e, por fim, multiplicar monómios. No fim do vídeo vou também deixar alguns exercícios em PDF que podem descarregar depois da descrição do vídeo. Então os monómios já conhecidos por vocês basicamente pode ser um número ou o produto de um número por uma ou várias letras. Por exemplo, o 5, temos então aqui o exemplo do número. Aqui a letra Y também é um monómio. Aqui temos o produto menos 2 vezes x vezes y. E então é um monómio. Reparem que aqui, para representar o produto do número por uma letra, não é necessário escrever o sinal de vezes. Podemos omitir este sinal. O monómio menos 2 vezes x vezes y pode-se escrever de forma mais simplificada como menos 2xy. E fizemos desaparecer os sinais de vezes. Agora, cada monómio tem a sua parte numérica e a sua parte literal. Aqui a parte numérica deste monómio, também chamada por coeficiente, é o 3. Então aqui até vamos chamar coeficiente. E a parte literal é as letras. Temos aqui a letra x, então a parte literal é x. É o mesmo que vocês terem a constante π, e isso é a parte numérica. O coeficiente então é π e depois r ao quadrado é a parte literal. Neste quarto caso temos só um número, e neste caso o coeficiente é menos 7, mas não tem parte literal. Aqui xy não tem aqui nenhum número visível encostado ao x, é como se tivesse aqui 1. E então o coeficiente deste monómio vai ser 1 e a parte literal as letras xy. Portanto, cada monómio é constituído por duas partes. A parte numérica, que é o coeficiente, e uma parte constituída por letras, a parte literal. Reparem também que a parte literal dos monómios que tivemos a ver apareceram por ordem alfabética. E então devemos ordenar os monómios por ordem alfabética. A parte literal do monómio por ordem alfabética. Dois monómios são semelhantes quando têm a mesma parte literal. Por exemplo, os monómios 3x e menos 5x têm a letra x comum. Não têm a mesma parte literal, que é x. Estes dois monómios também são semelhantes, porque têm a parte literal x ao cubo y em comum. Portanto, x ao cubo y nos dois monómios dá-lhes a mesma parte literal e por isso são monómios semelhantes. Estes dois monómios, será que são semelhantes? Eles parecem ter a mesma letra, x, y, z, mas reparem que aqui os expoentes já não vão estar nas mesmas letras. Tem aqui portanto, x elevado a 3, mas aqui já não tem x elevado a 3. Então a parte literal já não é a mesma. Só vai ser possível adicionar monómios que tenham a mesma parte literal. Isto quer dizer que têm que ser monómios semelhantes. Ao contrário do que acontece com a multiplicação de monómios. Pode-se multiplicar dois monómios sempre, mas adicionar tem que ser só monómios que são semelhantes. Então, para isso, vamos ver aqui este primeiro exemplo. Estes dois monómios, 4x e 3x, são semelhantes. Porque têm a mesma parte literal, x. Para nós calcularmos a soma, vamos dar a parte literal comum aos dois, que neste caso seria x, e vamos adicionar a parte numérica. Portanto, 4 mais 3 vai dar 7. O resultado então iria ser 7x.
Neste segundo exemplo, temos três monómios semelhantes, a parte numérica comum é x², e então, uma vez mais, vamos começar por dar a mesma parte literal, seria x², e depois vamos somar os coeficientes. 4 mais 9 dava 13, aqui não tem nada, é como se tivesse 1, 13 mais 1 dava 14. E então iríamos obter o resultado 14, o monómio 14x². Estes monómios também são semelhantes e desta vez estamos a subtrair. Então aqui também é bastante parecido ao que fizemos. Damos a parte literal comum, tenho aqui x ao cubo y, então é essa a parte literal que vai estar no resultado. E agora aqui o número que vamos pôr é a diferença de 12 com 15, vai dar menos 3. Agora, a adição do monómio menos 6x² mais 6x². Se vocês forem a ver, estes monómios são monómios simétricos. Porque é o mesmo monómio, só que com o sinal contrário. Então, a adição de monómios simétricos. Num primeiro passo, vocês podiam fazer como há pouco. Tínhamos a parte literal comum, que é x². Agora, menos 6 mais 6 vai dar 0. Reparem, 0 vezes alguma coisa dá sempre 0. Então, o resultado de soma de monómios simétricos dá o monómio nulo. Para a multiplicação de monómios, primeiro multiplicamos a parte numérica de cada um dos monómios e depois multiplicamos a parte literal. Por exemplo, temos aqui o primeiro monómio que tem a parte numérica 2, o segundo monómio que tem a parte numérica 5. Então, primeiro vamos multiplicar as partes numéricas. 2 vezes 5 vai dar aqui 10. A parte literal. Temos aqui x² e temos aqui x². O que vocês agora têm que pensar é na regra das potências, porque estão a multiplicar duas potências que têm a mesma base, então têm que dar a mesma base, que neste caso era x, e somam os expoentes. Este segundo exemplo, menos 3x² do y, vezes o monómio 2x ao cubo y². Começam por multiplicar a parte numérica do primeiro pelo segundo, menos 3 vezes 2, e depois disso vão multiplicar a parte literal do primeiro monómio pelo do segundo monómio. E então reparem, aqui podiam escrever isto ainda desta maneira, isto podia ser, era menos 6, e podiam escrever como menos 6, portanto, vezes x² vezes x ao cubo, só estou a organizar as letras pela ordem alfabética, vezes y, vezes y². E agora, simplificando, vocês iam ter menos 6 vezes, tem aqui x² vezes x ao cubo, dá-se a mesma base que é o x e somam os expoentes. 2 mais 3, 5. E a mesma coisa com o y. Aqui não tem nada, é como se fosse elevado a 1 e ficava y elevado a 3. Então isto vai dar de resultado menos 6 x elevado a 5 y elevado a 3. Aqui tem o produto destes dois monómios. Menos 3 vezes 3 dava menos 9. E depois tinham que multiplicar a parte literal usando a regra das potências. Então aqui iam ter menos 9
e aqui iam ter a elevado a 4. Dava aqui a elevado a 4. Vamos ver agora outros exemplos. Tenham este triângulo aqui, que tem os lados todos iguais. Trata-se de um triângulo equilátero. E estamos interessados em calcular o perímetro do triângulo. Então, o perímetro de um triângulo não é nada mais, nada menos do que a soma de todos os lados. Vocês, então, somando este lado aqui, iam ter aqui o x, depois vinham, por exemplo, para este, tinham aqui o x, e depois para este, tinham o x. Então, para adicionarmos monómios, tem que ser semelhantes, e eles são. E damos a parte literal comum aos três monómios, que é x. Agora, temos só que adicionar o coeficiente de cada um dos monómios. Ou seja, o número que está aqui em cada um deles. Não tem nada, é como se fosse 1. Fazemos então 1 mais 1 mais 1, dá 3, e tinham este resultado aqui final. Agora mais interessante, calcular a área aqui deste quadrado. A área do quadrado calculam pela fórmula de lado vezes lado. Portanto, fazem este produto. Então, aqui iria corresponder a multiplicar y por y. Também calcularam o perímetro. A área, então, se vocês fizessem então aqui para a área, fizessem a multiplicação de y por y, aqui não está nada no expoente, é como se fosse 1. Aqui também é como se fosse 1, então dão essa base, dão a base comum, o y, e somam os expoentes. E dava então y ao quadrado na área. De seguida, vou deixar alguns exercícios PDF para vocês resolverem. Na descrição do vídeo tem lá um link, descarreguem. Até um próximo vídeo.